Estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Tecnopolítica e para falar de um tema muito crucial, muito interessante. Muita gente pediu para tratar desse tema aqui no Tecnopolítica, que é o tema do direito ao esquecimento, Right to be Forgotten. E nós estamos aqui com o Luiz Fernando Moncal, que acaba de lançar um livro, Direito ao Esquecimento, entre a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais, pela Revista dos Tribunais. E o Luiz Fernando, ele é um Non-Resident Fellow no Center for Internet and Society da Stanford Law School. E ele também está aqui como Relações Institucionais do Nubank, foi coordenador do Centro de Tecnologia e Sociedade, o CTS, da FGV do Rio de Janeiro. Enfim, é formado em Direito pela PUC. Também discutiu, tem outro livro, Estado Brasileiro e a Transparência. Enfim, é o cara para a gente discutir esse tema. Muito obrigado aí, Luiz, por estar aqui com a gente no Tecnopolítica. E já vou emendar uma questão para começar a nossa conversa aqui, que é o seguinte: nós temos, então, um debate sobre a memória e o apagamento da memória. Quer dizer que, o que você acha disso? A história pode ser apagada em função do direito à intimidade, em função da defesa da reputação? Vamos aí. Com você, Luiz. Legal, Sérgio. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É um prazer estar aqui no Tecnopolítica, estar conversando com você, que foi uma inspiração aí também ao longo da minha carreira para eu ir buscando meu amadurecimento acadêmico aqui. E respondendo a sua pergunta já, né, o direito ao esquecimento tem tudo a ver com essa discussão sobre, né, memória e esquecimento, né? E eu já te adiantaria que o direito ao esquecimento não deve jamais ser utilizado, né, para apagar a memória, para reescrever a história. E até os grandes defensores do direito ao esquecimento dizem, não é bem assim. O direito ao esquecimento não significa reescrever a história. O problema é que, muitas vezes, na prática, ele acaba levando a que certos fatos do passado não possam ser comentados no presente. E aí ele começa a adquirir uns contornos bem problemáticos, né? E qual que é porque, na verdade, o direito ao esquecimento, se eu não estiver enganado, Luiz, ele vira um problema jurídico, quer dizer, ele já era um problema, né? Mas ele ganha uma conotação importante com a União Europeia, né? Acho que foi em 2012, talvez, que teve uma decisão importante que passou a ser tratada até no regulamento geral, né, de proteção de dados, e que as pessoas podiam, vamos dizer assim, solicitar a retirada de algo que elas achassem que não tinha mais a ver com a sua história, né? A partir disso, a Lei Geral de Proteção de Dados trata também do direito ao esquecimento, que veio a ser consolidada depois? Acho super importante. Um dos grandes esforços que eu fiz aqui no livro foi tentar delimitar melhor o que seria um direito ao esquecimento. Perfeito. Porque no Brasil, a gente não tem ainda uma lei de proteção de dados em vigor, né? Ela está aprovada, mas ainda não está em vigor. E a gente já tem decisões no judiciário, né? Na primeira instância, segunda instância, algumas no Superior Tribunal de Justiça já, e algumas pendentes de decisão no Supremo Tribunal Federal, falando em direito ao esquecimento. E aí é um direito ao esquecimento que não tem nada a ver com aquele que a gente está discutindo na União Europeia, né? Então, movido contra emissoras de TV, por exemplo, para não reveicular ou fazer novos programas sobre crimes que aconteceram no passado, esse é um exemplo. Olha movida só. Contra jornais impressos, e tem um caso bastante relevante que trata de um parlamentar, né, o Eduardo Zaratini, que entrou com uma ação contra um jornal em Pernambuco para dizer que não tinha se envolvido com um episódio de atentado à bomba durante a ditadura. Então, são fatos super históricos, né? Um personagem que é figura pública, que conseguiu amparo no judiciário, né?
E a gente tem esse direito ao esquecimento que foi construído pelo Tribunal de Justiça da União Europeia com base, na época, na Diretiva de Proteção de Dados, né, de 1995, antes da GDPR, Ah, tá. que diz que o Google tinha o dever de desindexar do seu mecanismo de buscas resultados quando essas buscas fossem feitas nominais, né? No nome, então, se eu procurasse lá Luiz Fernando Marrei Moncal, e aí esses resultados não deveriam ser indexados, resultados específicos apontados pela pessoa, porque a construção daquela página com as respostas seria um tratamento de dados pessoais. E aí a gente já abre aqui um universo de possibilidades, né, de como as leis de proteção de dados pessoais podem afetar a liberdade de expressão e circulação de informação que é pública. E aí eu posso até falar um pouquinho mais do caso, se você acha que é interessante, mas essencialmente ele tratou essa indexação como um tratamento de dados e disse que em certas circunstâncias o titular dos dados, né, a pessoa, Sim. pode requisitar essa remoção dos mecanismos de busca. E aí a coisa interessante a informação foi publicada legalmente no passado, continua sendo lista no presente, ou seja, estava lá no banco de dados do jornal, foi digitalizado. O Tribunal de Justiça disse não tem que apagar a informação original, não tem que anonimizar a informação original, mas tem que desindexar dos mecanismos de buscas, porque os mecanismos de buscas fazem o tratamento de dados. E aí tem todo tipo de consequência jurídica essa interpretação, que a gente muito provavelmente vai ver coisa parecida ou interpretações semelhantes, né, e ações sendo movidas com base na nossa lei de dados aqui. Luiz, antes da gente aprofundar essa relação aí, que você muito bem notou, da questão do que é chamado direito ao esquecimento e proteção de dados, eu queria aprofundar um problema, eu vou chamar assim de análise que você faça como um jurista, vamos dizer assim, né? Discutindo a justiça, vamos pensar. Vamos supor que eu tenha cometido um crime no passado, como um cidadão, eu não sou uma figura pública, em hipótese, cometi um crime. Fui preso, talvez, ou não, mas fui punido, paguei o que deveria, conforme o Código Penal, o processo penal, o devido processo penal. Enfim, a rigor, eu estaria quites, como dizem por aí, com a democracia, com a sociedade, com a lei, com a ordem, com o ordenamento constitucional, jurídico. Pois bem, aí as pessoas dão busca hoje no Google, no Yahoo, etc., e encontram a minha situação pela qual eu fui punido. A minha pergunta para você é do ponto de vista doutrinário mesmo. O que você acha disso? Você acha que eu teria o direito de suprimir isso porque eu já paguei o crime que eu cometi? Ou a sociedade tem o direito de saber que eu cometi no passado um crime e que já cumpri as minhas obrigações penais, tô limpo, mas que cometi um crime? O que você me diz do ponto de vista da doutrina jurídica aí? Bom, como um bom jurista, eu vou dizer para você que depende. Claro. Né? Mas vou te explicar por que depende. Né? A gente tem, de um lado, o direito da pessoa, né, que quer proteger sua honra, sua reputação, sua capacidade de se ressociabilizar depois de, né, como egresso do sistema penal. E a gente tem de outro lado, e a gente é importante dizer, né, quando a gente fala de crime, crime é uma coisa, existe um interesse público em torno dos crimes por natureza, né? Claro. Por isso que os crimes são perseguidos, em sua grande maioria, pelo Ministério Público, não é a própria pessoa que vai lá como acusador, né? Então, o Estado processa a pessoa, o criminoso ou o suspeito, para condená-lo. Então, existe a ideia de que o crime está cercado de interesse público. Então, a gente tem um evento, um fato que está cercado de interesse público de um lado e uma pessoa que quer proteger a sua reputação, seu direito de buscar uma vida normal e às vezes até se ressociabilizar de outro.
essa ideia de perdão e de reintegração social, acho que um ponto que é importante, que eu até mapeei ali no livro, eu mapeei 4 grandes argumentos a favor do direito ao esquecimento. Legal. O perdão e a reintegração social, ele é um deles, né? As pessoas têm o direito de errar no passado e de deixar os seus erros no passado e seguir a sua vida adiante. É um argumento que eu acho bastante importante, não é desprezível, né? Não, ele tem que ser considerado. E aí a segunda parte da pergunta é: existem meios jurídicos para proteger essa ideia de perdão e de reintegração social? Existe, né? A gente tem no ordenamento jurídico que não existem penas de caráter perpétuo. Então, não existe prisão perpétua no Brasil, por exemplo. Perfeito. A pessoa pode cumprir a pena e depois se ressocializar. Quando a gente está falando de informação, aí eu acho que a coisa muda um pouquinho de figura. Porque a gente está falando, será que a gente pode continuar a debater aquele fato ou a pessoa teria um direito de impedir que aquele fato seja debatido? E aí eu tendo para o caminho de que isso não deveria ser possível, né? Ainda que mas aí é uma opinião pessoal minha, né? Mas o ordenamento jurídico poderia, perfeitamente o legislativo poderia passar uma norma e dizer que não, que é diferente. E aí a gente, numa democracia, aceita. O grande problema, para mim, aqui, é que como a gente não tem uma norma específica dizendo que um fato que aconteceu no passado, que foi licitamente divulgado, né, que estava cercado de interesse público, que esse fato, pela simples passagem do tempo, deixe de ser lícito tratar ou abordar ele. Seja acessar uma notícia via mecanismo de busca, seja tratar disso num documentário ou num programa de televisão, numa matéria de jornal. Então, como a gente não tem isso, a gente tem que ter uma construção um pouco derivada dos princípios constitucionais. Dizer, olha, temos aqui a dignidade da proteção, a proteção da dignidade da pessoa humana, e disso decorre que a gente não poderia falar desse fato. Qual que é o grande problema? E aí eu mato essa pergunta aqui. Que os tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil faz parte, inclusive, que foram internalizados como norma no ordenamento brasileiro, esses tratados, eles falam que para você ter uma restrição à liberdade de expressão, essa restrição precisa estar prevista de maneira clara, tanto formal quanto materialmente em lei. Ou seja, você precisa passar uma norma dizendo isso aqui não é liberdade de expressão, e essa norma precisa ser clara, ela tem que permitir que aquele que está falando, né, que está veiculando discurso, veiculando expressão, consiga antever que aquela conduta é reprovável, é ilícita. E a gente não tem isso. Então a gente tem um pouco de um conflito de duas lógicas, né? Uma lógica do direito civil, dizendo que você pode criar novos direitos a partir dessa ideia geral de proteção da dignidade da pessoa humana, e de outro lado, a lógica de proteção da liberdade de expressão que diz, você não pode criar, você tem que passar isso em lei formalmente, e aí sim você pode limitar a liberdade de expressão. A gente não tem isso hoje, a gente não tem uma lei clara, né? Se a gente falar assim, meramente com base no direito à intimidade, eu acho que tem um pouquinho de forçação de barra na interpretação jurídica para você conseguir atender esses requisitos das normas internacionais de direitos humanos. Mas você falou, Luiz, que você mapeou 4 argumentos. Você falou de um. Quais são os outros 3? Os outros 3 são o seguinte. Tem um argumento que é muito forte, que está inclusive naquele livro do Victor Meyer Schomburger, que fala sobre direito ao esquecimento, que chama Delete. Que o argumento dele, acho que quase inteiro no livro, é de que com a mudança da tecnologia, a gente tem condições ao nosso redor que são diferentes das condições anteriores. Antigamente, a gente, com menos tecnologia, esquecer era a regra e lembrar era a exceção. Ele fala, nossos cérebros são desenhados de maneira que a gente esquece. Então, a gente deixa coisas no passado e pode seguir em frente com a vida. E o argumento dele, que é bastante assertivo, né, de que, olha, tecnologia está em todo lugar, as câmeras nas ruas, os computadores armazenando informações, né, rastreando, perfilando o cidadão. E, hoje em dia, a memória seria a regra e o esquecimento a exceção. E aí o argumento dele conduz para... Então, nós precisamos de um direito, que é o direito ao esquecimento, né, para trazer de novo aquela condição anterior, que é positiva, de que
o esquecimento seria a regra e a memória seria a exceção. Então ele propõe lá, é um livro já um pouco mais antigo, né? Ele propõe um prazo de expiração para as informações, né? Toda vez que você salva uma informação, você vai colocar lá na foto que essa foto dura 5 anos. Então esse é um argumento. E ele tem problemas porque você sabe, né, Sérgio? Essa ideia de memória como regra, ela não é tão verdade assim, Não, porque não muita é. coisa se perde no meio digital, Nossa, né? sem dúvida. Perde seu ponto de acesso, muda de formato e você não consegue Já acessar. era, claro. Então tem essa coisa. Mas os outros dois argumentos são o de descontextualização. Então tem uma parte aí de ciência da informação, né, que fala, olha, a informação tem um ciclo de vida, depois de um certo tempo aquela informação deixa de representar o que ela representava. Se você colocar só um pedaço da vida do sujeito numa resposta de mecanismo de busca e ver um pedaço da informação fora de contexto, isso vai prejudicar aquela pessoa, a informação vai ser interpretada de maneira problemática. Então esse argumento da descontextualização, e um argumento que é bem interessante, que eu acho que você vai gostar bastante também, Sérgio, que é o de que as pessoas podem se autocensurar no presente se elas acharem que as coisas que elas vão dizer, as condutas que elas vão ter, podem ser reprimidas no futuro. Então, como eu não sei qual vai ser o estado da arte e da tecnologia daqui 20 anos, eu não vou entrar na rede social e criticar aquele parlamentar hoje, porque amanhã, sei lá, né, a gente pode viver num estado de vigilância extremamente complicado. Então, é um argumento meio de chilling effects, né, de efeito de autocensura nas pessoas. Agora, Luiz, veja bem, é interessante esse argumento, mas eu utilizei esse argumento contra a lei, o chamado AI-5 digital, quando ele queria acabar com o anonimato. Eu sei que é um pouco diferente a nossa discussão, mas muitos pesquisadores e ativistas acham que o anonimato numa democracia é importante, porque existe isso que você está falando mesmo. As pessoas podem fazer uma denúncia anônima, as pessoas podem fazer um comentário anônimo, fazer uma pergunta anônima. E deveriam poder, né? Porque cada vez mais isso está sendo questionado. Por quê? Porque exatamente você pode viver uma retaliação. E a retaliação não é, em geral, contra poderosos. Os poderosos não têm problema não precisam de anonimato. Quem precisa de anonimato é o fraco. Então, de fato, esse quarto argumento que você fala sobre o direito de esquecimento, eu acho que ele é mais forte para defender o anonimato do que o direito de esquecimento. Porque, veja bem, eu escrevi hoje um comentário, uma crítica. É diferente. Eu queria apagar esse comentário, essa crítica no futuro. É uma coisa um pouco irrelevante. O tema que eu trouxe para você era mais complicado. É uma pessoa que quer ter uma dignidade preservada, sendo que ela já cumpriu uma pena, talvez, né? Eu acho que é uma situação limite, diferente dessa, não sei. Porque mesmo na situação limite, a história ser apagada é um problema, né? Com certeza. Assim, eu ao longo do livro, né, o livro é resultado da minha tese de doutorado, né, e você conhece as dores, né, de parir uma tese de doutorado. Difícil. E eu fui ao longo do livro mudando de opinião várias vezes, né. Tinha horas que eu falava, cara, isso aqui não pode, né, ser permitido, né, isso aqui é muito injusto, isso aqui tem um efeito nocivo para o debate público, né, então eu quero garantir a liberdade de expressão. É até um paradoxo, né, que alguns autores que falam sobre privacidade falam, né? Se você tem uma privacidade completa, você não pode tratar de nada, né? Se tudo é privado e você pode defender por meio da privacidade, você não pode falar de nada no nível da liberdade de expressão. Sim. Agora, se nada for protegido também, você tem um efeito nocivo para a liberdade de expressão, porque as pessoas não querem se expor, as pessoas não vão incubar ideias que às vezes não estão prontas para vir a público, porque aquilo, né, vai estar exposto, seja na forma como ela navega, em comentários que às vezes ainda são, né, que antes eram feitos
oralmente numa mesa de bar ou numa conversa informal e que agora ficam ali perenizados na internet, né? A gente vê muito disso, as pessoas sofrendo as retaliações, né? E as pressões por conformidade que a sociedade, às vezes nem é só o Estado, né? A sociedade impõe, fala, não, você não pode falar isso, você não pode pensar desse jeito, você não pode ser comunista, você não pode ser bolsonarista, você não pode ser racista, você não pode ser, né? Existem as pressões, algumas pressões são legítimas, né? Sim. E outras pressões são completamente nocivas para a liberdade, né? Ô, Luiz. Então, é um baita debate sobre o que a gente quer que... Não, continua. O que a gente quer que seja possível, né? Que seja permitido, e o que a gente quer, de fato, reprimir por meio da lei ou por meio da moral, sei lá, né? É curioso você apresentar essa questão, porque você ficou quanto tempo nos Estados Unidos lá, morando lá? Uns 4 anos, talvez? 2? Não, foi menos. Menos. Foi um ano e meio, Ah, um ano e tá. meio morando lá e mais 6 meses trabalhando com eles, bem Sim. vinculado, mas já daqui do Brasil. Não, sabe por que eu falei isso? Porque você quando você traz a questão do racismo, do bolsonarismo, é curioso, porque lá nos Estados Unidos o discurso de ódio, assim, não sei, como lei federal, não tem como estar acima uma punição dele a da liberdade de expressão, né? Liberdade de expressão, se eu não me engano, é o que? A primeira emenda ou a segunda emenda? A Primeira emenda. primeira emenda. É uma coisa suprema, né? É uma coisa. O que me assusta você deixar a Ku Klux Klan fazer aquelas manifestações que ela faz e aquilo embasado na liberdade de expressão. Mas, enfim, eu acho que é uma coisa, né? Mas eu não vejo a questão do direito ao esquecimento. É claro, tem o lado da liberdade de expressão, mas eu vejo mais pelo lado da história, pelo lado do direito da sociedade ter memória. É mais isso do que... Porque, é claro, se você tem um totalitarismo, seja a transparência total ou a liberdade total, você tem uma situação que é totalitária. Ou seja, Sim. você tem um autoritarismo brutal, né? Você não consegue fazer nada. Então, eu imagino que a questão do direito ao esquecimento tem um lado que é a história. Você fala, não, mas a história tem várias interpretações. Tudo bem, mas o fato ocorreu ou não? Essa que é a questão. Você pode interpretar de 1000 formas por que aconteceu, por que as consequências que ocorreram, mas se o fato aconteceu, você falar, não posso mais ter acesso a isso, eu temo que isso não seja nem um problema só de liberdade de expressão. A minha chave é outra, não sei. Tem um lado que você colocou como proteção de dados, né? Você vê essa relação, porque tem um lado de eu proteger o dado da história, né? Mas como que você Sim. pensa, como que é pensada essa relação desse esquecimento com a proteção de dados? Bom, tem muita coisa aí nessa sua fala, né, Sérgio? Acho que Ah, tem uma... vai Sim, lá. começando pelo começo ali, nos Estados Unidos a gente tem essa coisa de uma posição preferencial da liberdade de expressão, né? Então, liberdade de expressão meio que se sobrepõe a todos os demais direitos e vários outros países, acho que os Estados Unidos tem uma visão bem peculiar, na verdade, né? Se você Sim. for para a Europa, isso não é assim. Se você for aqui no Brasil, isso não é assim. O que a gente vê aqui tem 2 direitos e um tem que ceder diante do outro. E existe sempre, no caso concreto, a gente vai avaliar qual que prevalece, né? Uhum. Mas esse não é um debate fácil nem nos Estados Unidos, né? Até existem movimentos e visões que querem afastar também um pouco dessa percepção sobre liberdade de expressão. Mas chegando aqui um pouco no debate da história, para minha surpresa, eu acabei encontrando uma relação bastante, que eu até gostaria de explorar mais no futuro, entre a história e a liberdade de expressão, né? Entre a busca da verdade histórica, a liberdade acadêmica, de você poder, né, que tem um pouco essas notas de liberdade de expressão, né, de liberdade de pensamento, de você poder buscar as informações do passado,
e encontrei, inclusive, até alguns historiadores linkando isso com os direitos fundamentais à liberdade de expressão na Declaração Universal de Direitos Humanos, né, esse direito à história, né? Então, acho que tem essa coisa. E uma coisa fundamental que conecta a história com o debate do direito ao esquecimento, e aí é um pouco do esforço que eu tive na tese, que está no livro, é tentar mostrar que o direito ao esquecimento ele tem um elemento central, que é o elemento tempo. Porque se eu quiser tirar uma informação sobre um fato de ontem, né, um fato onde eu estive envolvido ontem, um fato atual, não faz sentido falar em direito ao esquecimento, né? Eu estou falando de outra coisa. Pode ser que eu possa falar, isso aqui é difamatório, Claro. isso aqui viola a minha intimidade, isso aqui é uma violação de direitos autorais, isso aqui qualquer coisa eu posso falar. Mas direito ao esquecimento fica difícil de você dizer. Claro. Então, essa ideia do tempo, ela precisa estar presente, né? Alguma coisa que aconteceu no passado, uma informação que veio a público no passado, que era lícita, né? Porque se ela foi ilícita no passado, ela continua ilícita hoje. Claro. Você não precisa de direito ao esquecimento para interditar o acesso a essa informação. Mas se ela foi veiculada licitamente no passado, aí a gente pode começar a discutir o direito ao esquecimento, falar, hoje no presente mudaram as condições de alguma forma para que se justifique que aquela informação que era acessível lá atrás não seja hoje mais. E aí isso abre uma baita, né, discussão tanto filosófica quanto jurídica. No campo jurídico, você vai dizer, a gente tem que se perguntar, o tempo afeta a ideia de interesse público? O tempo afeta a ideia de figura pública? A pessoa era uma figura pública no passado, não é mais hoje. O tempo afeta a ideia de, sei lá, intimidade ou alguma coisa assim, né, de moral, e é extremamente complicado. A gente, só para não deixar de frisar isso, a gente tem a ideia de tempo afetando a circulação de informação já hoje. Se você olhar lá a lei de acesso à informação, tem informação que é sigilosa, mas que depois de um tempo ela fica pública, né? Claro. Você tem no direito autoral, tem informação que é protegida, e depois de um certo tempo ela cai no domínio público, e aí todo mundo pode utilizar. Então, a gente já tem a ideia de tempo afetando a informação, mas isso está bem definido na lei, e aí a gente tem segurança para dizer, né, o que é privado, o que não é, o que pode circular e o que não pode. E aí a pergunta da proteção de dados, né, que é fundamental. Da forma como o direito ao esquecimento foi construído lá na União Europeia, o elemento tempo ele não parece ser a coisa fundamental. O que parece ser fundamental é o tratamento de dados. O elemento tempo aparece ali na decisão, mas até os documentos que posteriormente vêm interpretando o que seria esse direito ao esquecimento, colocam o elemento tempo como um fator a ser ponderado, não como elemento central. Então isso abre um espaço que eu acho perigosíssimo e queria deixar esse alerta aqui, que é o de nós começarmos a ver o uso da lei de proteção de dados pessoais para remover discurso da internet. Então, fala assim, isso aqui é... Toda vez que você falar de alguém, você está fazendo um tratamento de dados daquela pessoa, porque retweetou, né? Replicou. Então, é um baita perigo. A União Europeia foi por um caminho. Lá eles têm um mecanismo de notice and take down. Você deve ter falado já várias vezes disso aqui. Não falei várias vezes, mas gostaria. Né? Eles têm um mecanismo de notificação e retirada. Você notifica a plataforma tira o conteúdo. Aqui no Brasil, a gente tem um mecanismo que é de ordem judicial e retirada. Então, você só pode... Né? O Marco Civil diz que você precisa de uma ordem... A plataforma só é obrigada a remover o conteúdo com uma ordem judicial. Então, se a gente for interpretar as normas da União Europeia e as do Marco Civil, talvez, né, se a gente criar um direito ao esquecimento do mesmo jeito que criou a União Europeia, talvez esse direito aqui no Brasil dependa de ordem judicial. E eu defendo que, se a gente for por esse caminho, ele tem que depender, porque a gente não pode tirar discurso da internet com uma base numa mera notificação, né, no risco das plataformas serem penalizadas por isso. Né? Apesar da gente estar discutindo o seu livro sobre direito ao esquecimento, você abriu uma oportunidade para eu colocar o risco aqui do que eu acho um perigo que é a notificação numa estrutura política, social como a brasileira. Porque eu não estou falando em tese, não estou dando uma de Immanuel Kant, falando do imperativo categórico. Eu estou falando o seguinte, a nossa história ela é muito peculiar, por exemplo, com os militares, você sabe disso. Os Estados Unidos não têm a nossa história, nem a Inglaterra. Lá os militares não tentaram dar golpe de Estado.
Aqui você tem uma tradição muito difícil de lidar com essa tradição e tal. E aqui tem uma série de outros fenômenos. Então, imagine se nós formos fazer o jornalismo investigativo, não só em grandes jornais, grandes veículos, mas mesmo os grandes veículos hoje precisam das plataformas para poder divulgar, para atrair audiência para os seus conteúdos, né? As plataformas adquiriram essa relevância numa economia da atenção aí, são nós massivos. E pô, você imagina se o The Intercept estaria de pé com uma reportagem sobre a Vaza Jato se tivesse uma remoção de conteúdo sem ordem judicial. Aí você vai dizer, não, o Moro não é assim, fulano não é assado. Pô, quando você tem que depender da ética de um agente que está sendo investigado, nem todo mundo tem ética. Que vai dizer, não, eu vou esperar a investigação, depois eu me pronuncio, eu não vou interferir. Não. Né? E eu acho isso muito perigoso no Brasil. E esse alerta que você falou, eu não tinha pensado. Essa relação é gravíssima, né? Porque se você tratar a questão, por exemplo, de denúncias ou de reportagens, efetivamente, não precisa ser nem denúncia, sobre determinadas pessoas que passam a ter relevância pública porque elas estão como investigadas ou um jornal só vai fazer uma reportagem se tiver relevância. E aí sabe o que acontece? Eu alegar como foi feito nos Estados Unidos, né? Você deve se lembrar do caso de direito autoral. A Igreja Cientologia falou, putz, eu não vou poder alegar que eles estão violando a liberdade de expressão, mas eu vou usar outra lei para tirar o conteúdo. No caso foi o inverso. Usaram a lei de propriedade, né, de dados, propriedade dos e-mails e tal, direito de cópia, né, copyright no caso americano, para poder excluir um conteúdo, porque se fosse liberdade de expressão eles não conseguiriam, mas pela lei da propriedade intelectual eles conseguiriam. Então esse tipo de luta política feito por mecanismos distintos aí, ou não ortodoxos, ele é feito porque se existir o interesse de fazê-lo, ele será feito, né? Então, eu Um acho pouco de isso lawfare, né, que o pessoal chama, de o uso do direito exato, como, né, guerra por disputa de jurídica. narrativas e tal. A E gente uma vê isso todas as eleições, né, Sérgio? Todas as eleições é uma guerra para tirar conteúdo do ar, para obter direito de resposta. Também só ganha eleição quem tiver bem amparado juridicamente também para fazer não, entrar senão nessa disputa. mesmo bem amparado pode perder, né? Porque, claro, tem uma série, mas sem dúvida, se não tiver um apoio jurídico, já era, né? E na internet é pior ainda, porque é mais confuso, né? Mais rápido, né? Agora, uma coisa que eu não entendi, eu queria que ficasse bem claro. Você falou assim, no começo da nossa conversa, você falou, como um bom jurista, eu vou responder depende, com aquela minha pergunta. Mas, por exemplo, você vê algumas situações, do ponto de vista da justiça, não do ponto de vista da regra, tal, que a gente não tem uma lei apropriada sobre isso, né? Mas você, do ponto de vista da justiça, daquele ideal de justiça, você acha possível, em algumas situações, ocorrer a desindexação nos mecanismos de busca? Você consegue prever alguma coisa assim? Com base em direito ao esquecimento só ou em Sim. outras situações também? Não, em outras situações eu Assim, até em outras consigo situações ver. já Diga. acontece, né? Em outras situações já acontece. Se você tiver uma violação de direito autoral, Claro. as empresas que são detentoras desse direito autoral notificam os mecanismos de busca, e os mecanismos de busca excluem aquele resultado específico, né? Você lembra do Aquela Stop URL. Sopa? Você lembra do Sopa e do Pipa? Que eram Sim, leis que visavam fazer isso em escala. sim. E a Uma das Wikipedia. grandes Ah, uma das grandes vitórias do Marco Civil e de outras normas, né, que tratam de responsabilidade dos intermediários, é
é a necessidade, né? Colocar em lei ou em normas que você precisa apontar qual que é o conteúdo específico que você quer remover. Porque se você falar assim, olha, eu quero que remova tudo que fala tudo que usa a música do YouTube aqui, ou tudo que usa, né? Tudo que me calunia do mecanismo de buscas. Na prática, você coloca uma obrigação de monitoramento e filtragem na plataforma. A plataforma vai ter que olhar tudo para saber se ela não está infringindo essa ordem genérica, né? Se é uma ordem específica direcionada a uma URL, fica mais fácil, né? Até em termos de custos para as plataformas. Mas eu tentei separar no livro também o que é um direito à desindexação, né? O que é uma ordem de desindexação em outros casos. Então, direitos autorais, isso já acontece se tiver uma violação da intimidade de uma pessoa, ela pode mover uma ação lá contra o mecanismo de busca e pedir para desindexar. Então, desindexação já acontece. O direito ao esquecimento, aí conecta um pouco com o que a gente estava falando antes, né? Ele acaba se tornando um novo argumento que às vezes serve como, né, empresta uma força renovada para aquela pessoa que quer tirar um conteúdo do ar, porque tem esses argumentos vetores, né? Você pode falar, olha só, a pessoa tem direito à reintegração social, isso aqui, né? Que não é só os argumentos que já existem. E por ser, tal como construído na União Europeia, baseado na lei de proteção de dados deles, né, nas normas de proteção de dados deles, ele tem um fundamento diferente. Então, se você, com base no argumento de que você quer proteger a sua privacidade, talvez não conseguisse remover um determinado conteúdo, às vezes, com base num direito ao esquecimento, você vai conseguir. Porque aquilo é tratamento de dados pessoais, etc. e tal. E aí é muito interessante olhar para alguns precedentes da União Europeia, para esse alerta em relação à liberdade de expressão. Eu encontrei pelo menos 2 decisões super interessantes, né? Uma que tratou como tratamento de dados pessoais um post em um blog, né? Então tinha uma senhora lá em uma igreja, ela foi lá e falou: fulana aqui da nossa igreja não vem trabalhar porque quebrou o pé. Mas se vocês quiserem falar com ela, o telefone dela está aqui. Nossa. E isso foi considerado tratamento de dados pessoais, inclusive de dados de saúde, né? Porque informou que ela quebrou o pé. E teve um outro caso que eu acho até mais grave, que é de um pedido de acesso à informação de pessoas que estiveram em uma reunião, né, representantes de empresas que estiveram numa reunião com representantes do governo. Então, uma atividade de lobby, né, de normal, perfeitamente lícita, só que o governo falou, olha, eu não vou te dar esses dados porque isso significaria um tratamento de dados pessoais. E aí essas informações foram omitidas e o próprio Tribunal de Justiça da União Europeia entendeu que aquilo seria um tratamento de dados pessoais. Então, um tipo de accountability que é fundamental para a sociedade, né? Quem fala com o governo, quem vai pedir coisas para o governo, foi interditado por meio da ideia de proteção de dados pessoais. E uma coisa fundamental aí é outro aspecto fundamental, né? O direito ao esquecimento ele passa muito pelas agências de proteção de dados, né? Por um caminho que é paralelo ao do judiciário. Ele não é um juiz de direito que tem todas as suas garantias de imparcialidade, né, inamovibilidade, né? São, às vezes, agentes que não têm completa independência em relação ao Estado, né, e ao governo de turno, que muitas vezes vão decidir, isso aqui é uma violação de proteção de dados. E se a gente empoderar esses agentes às vezes pode ser uma agência que não seja nem autônoma, né? Pode ser um departamento dentro de um ministério que tem essa prerrogativa. A gente vai ter uma nova forma de controle de discurso. E aí isso pode ser bastante problemático. Você sabe que você apontou agora uma coisa que eu nunca gostei, dessa autoridade de proteção de dados e o conselho dela, totalmente indicado pelo Poder Executivo. Isso é um absurdo. Eu acho que você fala, tem alternativa? Tem. Por mais que o modelo do Comitê Gestor da Internet seja um modelo que não é paritário, cada setor que o compõe, os 4 setores que o compõem, mas
tirando o governo, que sem dúvida indica os seus membros, os outros três setores, o empresarial, acadêmico e o setor terceiro setor, são os próprios entidades que se cadastram que elegem isso. Eu acho que isso é muito mais correto para poder manter, né, a pluralidade necessária, porque você faz um multi-stakeholder ou multissetorial e o governo que indica. Então, ele indica, claro, ele faz uma média aqui e ali, mas ele pende demais para o gestor de plantão, para aquela força política que está de plantão, né? Então, eu acho complicado isso. Você lembrou a questão da autoridade que não entrou, que não foi montada ainda no Brasil, etc. Mas, quando ela for, ela tem uma dependência do poder executivo muito grande, mais do que deveria, né? Então, eu acho Para que... fins de liberdade de expressão, eu acho até que se eu tivesse todos os poderes na minha mão, fosse o Sim. déspota esclarecido, né? Eu acho que tem uma solução para isso, né? E acho que o judiciário pode dar essa solução, pelo menos para a liberdade de expressão. E é o caminho que eu aponto no livro. No livro eu falei, a gente não precisa seguir o modelo da União Europeia. A gente pode até, eventualmente, criar um direito ao esquecimento com base, né, algo parecido com base na proteção de dados, só que a gente pode empoderar o judiciário para fazer isso. Na verdade, o judiciário já está empoderado aqui no Brasil por meio do Marco Civil, né? Então, sim, toda vez que a gente for falar de liberdade de expressão, essa é uma questão que tem que passar pelo judiciário. Se a gente está falando, olha, você está fazendo aqui um tratamento de dados de CPFs para um fim qualquer, não tem discurso envolvido, não é liberdade de expressão, eu fico mais confortável de deixar isso a cargo de uma agência, tem um órgão administrativo que decida, né? Você infringiu a norma aqui, uma multa aqui e tal. Quando a gente está falando de liberdade de expressão, ficar à mercê, vamos dizer assim, né? Ou sujeito aos humores de um agente administrativo que não seja do judiciário, eu acho muito complicado e acho até que não estaria 100% alinhado com as obrigações internacionais que o Brasil assumiu, né? Não, eu concordo com você, mas é que eu acho que para além do Estado, o judiciário é um órgão do Estado, né? Eu diria assim, você poderia ter algo mais arejado, que participe a sociedade, porque a pluralidade ajuda a garantir a diversidade do discurso, é isso que eu quero dizer. Mas eu sei que isso é difícil na realidade atual do Brasil, mas a gente precisa pensar para avançar nisso. Concordo plenamente. Numa situação como a que temos, liberdade de expressão é o judiciário que tem que, com o devido processo legal. Agora, eu imagino que numa situação de maior arejamento democrático, a gente poderia ter estruturas para além do Estado. Eu sei que no Brasil, você fala, mas como que seria no Brasil? O Brasil, a nossa Constituição é muito avançada nisso, né? Ela permite até projeto de lei feita para além do parlamento, né? Não a votação, que aí eu concordo, você tem uma democracia representativa, mas também participativa na nossa Constituição. Sim. Então, E no tema das agências, né, reguladoras, essa é uma demanda antiga. Eu lembro da época que eu trabalhei lá no IDEC. No Enfim, IDEC, a participação dos consumidores nas agências, na Anatel, na Agência Nacional de Saúde, né, você ter aquela visão complementar é fundamental. Senão, assim, a gente precisa amadurecer no sentido de que ter os participantes na mesa, né, favorece você elaborar melhores políticas públicas. Perfeito. E não a ideia de que se a gente excluir as pessoas, a gente vai ter um caminho mais fácil, mais ágil. Né? Sem dúvida. Que é um pouco da discussão atual. Agora, deixa eu te falar, Luiz. Uma questão que a gente não tratou, pelo menos do jeito que eu vou te perguntar. Você acha, quer dizer, eu não tenho nenhum problema com passado, nem nada. É uma discussão paralela a essa que a gente está fazendo, mas é uma pergunta que eu tenho uma dúvida. Você acha que eu tenho o direito de não ter o meu nome armazenado nos servidores do Google, por exemplo? Não estou falando porque eu cometi nenhum crime, não. Eu, Sérgio Amadeu, estou aí, eu quero entrar com uma petição dizendo assim, eu não admito que meu nome seja arquivado. É óbvio que se eu
apareço numa reportagem, se eu tô, aí é outro papo. Mas vamos supor, sou um cidadão ali, eu não quero que meu nome seja armazenado nos servidores, no banco de dados de uma corporação. O que você acha disso? Isso teria viabilidade? Eu acho que teria, Sérgio. E na discussão desse caso do leading case, né, Sim, do direito ao esquecimento, que é o Mário Costerra contra Google Espanha, sim, nesse caso, a decisão foi por um caminho, mas os debates antes da decisão são super interessantes. Então, a opinião do procurador-geral, não me lembro se é advogado-geral, procurador-geral da União Europeia, no caso, foi de tratar de maneira diferente dois tipos de dados que o Google armazena, né, que um mecanismo de buscas armazena. Ele falou uma coisa são os dados que o mecanismo de buscas armazena de eu cliquei aqui, eu estou navegando, eu fiz essa busca, etc. e tal. Isso é claramente dado pessoal, claramente regido pela Lei de Proteção de Dados e sujeito a todas as limitações e controles que a Lei de Proteção de Dados cria. Então, inclusive, o direito de eu ir lá e falar, olha, eu quero que você apague tudo, eu quero encerrar minha relação comercial com a empresa, não quero que você guarde esses dados. Outra coisa completamente diferente é pegar informações públicas, né? Então, notícias de jornal, posts de blog, conteúdo de vídeo que foi indexado, sim. e falar, você não pode exercer o seu trabalho de indexar essas informações para que os outros acessem. Porque isso é discurso. Sim. Uma coisa, e aí, só que a Muito União bom. Europeia não seguiu nesse caminho. A União Europeia tratou tudo do mesmo jeito Olha e só. falou, o discurso também é dado pessoal. E aí tem um problema gigante que eu acho que os mais maximalistas, né, da liberdade de expressão reclamam com razão. Você criou um pequeno monstrinho aqui que tem um potencial gigante de limitação da liberdade de expressão. Nossa, essa separação é fundamental, né? É muito bem colocado isso que você falou, porque uma coisa, metadados, dados, eu posso chegar lá e falar que eles não têm o direito de armazenar. Agora, uma matéria sobre uma ação que eu fiz, sei lá, que o jornal cobriu um blog, etc., é um absurdo. Sim. Ele aí é o que eu estava falando, que eu vejo o problema é um problema da história. E por que a história? Eu sei que os historiadores não acham isso tão relevante, mas acho que a história é extremamente relevante, ainda mais nesse momento onde a desinformação quer suspender a realidade, sabe? Onde eu nunca fui um defensor habermasiano da modernidade, uma obra inacabada, mas eu queria dizer o seguinte: com os meus impulsos pós-modernos, mas eu queria, ou pós-estruturalistas, eu queria só dizer o seguinte: eu quero pós, mas não pré. Eu não quero voltar à ideia da violência pura superando a análise factual baseada na razão, né? Ou seja, o Sim. que está acontecendo, quando você suprime a história, você impede uma análise dos fatos, né? Eu acho complicado essa questão. Eu Além da estava liberdade de expressão, mas diga. eu estava esses dias teve a live da editora, né, da editora Sim, RT, fazendo o lançamento do livro, e uma das perguntas que eu recebi na live foi sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, no contexto do Black Lives Matter e a derrubada das estátuas, né? E aí, se isso tinha de alguma forma relação com o direito ao esquecimento, né? Então, é um fato do passado, as pessoas estão de certa forma, querendo reescrever a história, né? E uma das coisas que eu coloquei, até está aqui entre os argumentos do direito ao esquecimento, nessa ideia de descontextualização, eu acho que nas teorias de liberdade de expressão você tem umas respostas razoáveis para isso, né? Então, assim, você acha que aquela estátua do confederado lá nos Estados Unidos ela é problemática? Você não precisa destruir ela, você pode colocar ela no museu, você pode colocar um banner gigante atrás e falar: nos anos tal, a gente teve uma história muito triste nesse país, de racismo, de não sei o que lá. claro. E aí você contextualizar a informação, é o mesmo debate que a gente teve quando a obra do Hitler caiu em domínio público, né? Se poderia ser editado a Minha Luta do Hitler de novo ou não. E quem faz a edição com responsabilidade contextualiza, fala: olha, isso aqui é uma
um ideário que justificou as maiores barbaridades do mundo e por isso ele merece ser interpretado com muita crítica, né? Não é para você ler o livro e sair achando que você, né, interpretá-lo de maneira crítica. Então essa parte da contextualização, eu acho que ela serve melhor para a gente tratar da história, reinterpretar a história, se isso for o caso, né? Os vencedores, né, escrevem a história, mas às vezes a gente pode reinterpretar e falar, olha, não é bem assim. Sem dúvida. Agora, por exemplo, colocar aquele Borba Gato de Santo Amaro aqui em São Paulo no museu, acho que nem vale a pena, viu? Porque é muito feio, não tem valor. A gente pode colocar um banner ali atrás, né, dizendo, olha... É que é muito feio. O pessoal tira sarro do Borba Gato. Não, mas é que o Borba Gato é o caso limite. Além de ser um matador de índio, ele tem um... mas aqui não dá para começar, porque o Palácio do Governo se chama Palácio dos Bandeirantes, né? A capital bandeirante. É uma coisa... É claro, e existiu, eu não quero apagar isso da história, mas sim, o contexto pode ajudar. Menos na estátua do Borba Gato, porque ela é muito feia. É um problema de estética. Pode ser. Mas você tem razão, é uma questão muito, muito complexa, né? Eu, por exemplo, fiquei muito assim irritado quando, não sei se você se lembra desse fato, o Talibã, quando ganhou o poder no Afeganistão, ele destruiu monumentos, né, na montanha dos budistas, que eram coisas milenares assim. É claro, isso é um problema. Agora, eu também entendo a revolta contra os signos do racismo, da opressão, e que são coisas que precisam ser medidas, né? E aquela estátua... São feridas abertas ainda. Aquela estátua que caiu no Rio pode ser posta no museu ali, com toda a contextualização. Mas, talvez tirar da praça pública seja interessante. Mas eu entendo são revolta. Temas que a gente precisa discutir, né? A gente precisa muito discutir esses temas, porque e outra, a gente não pode deixar símbolos que simbolizam, né, opressão e tal, simplesmente expostos de maneira pouco crítica, né? Assim, acho que a gente tem uma discussão para fazer. Eu acho até que o pessoal que derrubou no afã da luta contra o racismo, se num outro momento, né, você discutir, vamos pôr esse capitão do mato aqui, esse caçador de escravos no museu para mostrar a história, é como Auschwitz, né? Você tem lá, olha o que fizeram nessa desgraça. Eu acho isso as pessoas concordariam, sabe? Assim, por quê? Porque a memória eu acho fundamental da história. Eu tenho essa questão que a história é muito importante, os fatos são importantes, porque senão a gente perde o parâmetro do convívio, né, social. Mas, Luiz, eu agradeço muito você ter participado aqui. Eu quero dizer que aprendi muito aqui com essas questões. O livro, queria que você fizesse uma propaganda nova para esse livro. Muita gente que está fazendo pós-graduação, graduação. Aí, Direito ao Esquecimento. E o subtítulo é... Entre a liberdade de expressão, a privacidade e a proteção de dados pessoais. Muito legal. Ele está à venda online, tem um cupomzinho de desconto que enfim, está nas minhas redes sociais, lá de 15%. Se as pessoas buscarem lá na live que foi feita pelo Instagram, no Instagram da editora Revista dos Tribunais, tem o cupom lá, é algo como editora RT 15 off, algo assim. Muito bom. E aí ele está com desconto também por ser obra nova e está disponível aí para as pessoas comprarem. Muito legal, e você vê, tem vários argumentos que você foi tirando aqui, né? Que a gente não fez uma coisa sistematizada, mas que, são argumentos fundamentais, são lembranças de casos fundamentais para entender o processo. Agradeço muito. Valeu, Luiz Fernando Moncal. Revista dos Tribunais 15 off. Revista dos Tribunais 15 off. Muito bom. Valeu. E até a próxima. Fique com a gente no próximo Tecnopolítica. Bye, bye aí. Tchau aí. Bye, bye. Obrigado, Sérgio. Valeu.